Imagine você num plantão super corrido, daqueles que quando você se dá conta, já são 2 horas da tarde e você ainda nem conseguiu almoçar. Nessa hora, você para, então, vai lá, se senta para almoçar e você tá lá, conseguindo almoçar, batem na porta. Isso aconteceu comigo. Era uma acompanhante de um dos meus pacientes que ela estava vindo me chamar. Isso aconteceu, minhas donas, há uns anos atrás. Eu lembro que nesse dia eu não estava no meu setor mesmo. Eu tinha sido remanejada. Eu estava em outro setor, na época eu trabalhava na nefrologia e nesse dia eu estava na cardiologia. E eu lembro claramente como esse plantão ele estava agitado, porque a gente sabe que quando a gente é remanejada para outro setor, para outra função, a gente acaba trabalhando não da maneira como a gente está habituado a trabalhar, né? Acaba que a gente não conhece bem a rotina daquele setor, não conhece bem os técnicos de enfermagem, os outros profissionais também. Então, às vezes, o médico ele passa prescrevendo, você tem que correr atrás dele para poder realizar alguma comunicação, alguma intervenção que você precisa realizar naquele momento. E esse estava sendo aquele plantão padrão de quando a gente tá remanejada. Sabe aquele plantão que você tá remanejada, você tá ali naquele setor que... Gente, eu lembro que isso por si só já é desafiante, né? Mas esse não foi o meu principal desafio naquele dia. O setor estava bem cheio, sabe? Tinha mais de 30 pacientes e eram pacientes, alguns potencialmente graves, mesmo sendo numa unidade de internação, né? Não sendo na UTI, a gente sim tem pacientes potencialmente graves, cardiologia, é paciente que realmente, às vezes ele tá estável, de uma hora para outra ele instabiliza, são pacientes que quando a gente faz a estratificação de risco cardiovascular, a gente percebe que são pacientes potencialmente graves. Então, naquele dia, eu estava nesse contexto. E deixa eu contar para vocês qual foi o meu principal desafio nesse plantão. Nesse dia, eu lembro claramente que eu demorei a conseguir passar a visita, né? Que geralmente a gente começa o plantão, vai lá, organiza a equipe. Eu sempre gosto de começar o plantão trabalhando com a estratégia do safety huddle, né? Se a gente não tem aquilo instituído no setor, eu vou em cada técnico individualmente e eu alinho com eles, né? As demandas, as necessidades, o que é prioridade, cada paciente que eles estão ali atribuídos. E nesse dia, além de eu precisar fazer isso com a equipe que eu não conhecia, que eu não sabia, eu ia lá na atribuição, eu lembro, eu olhava o nome do técnico e perguntava: quem é esse técnico? Além disso tudo, eu trabalho num hospital universitário, então são muitos profissionais ali. Muitos profissionais, é o staff, né, digamos assim, vamos supor agora na fisioterapia, é o fisioterapeuta mesmo, às vezes é o professor, os alunos, então na equipe médica também, o médico, assistente, o professor, vários alunos de graduação, residentes, então é muita gente. Então acaba sendo um plantão que quando você tá com todo mundo ali novo, é um plantão muito mais entrelaçado, desafiador também. Então, geralmente a gente faz isso, né? Se comunica e aí já vai fazendo o que é prioridade, o que é prioridade de resolver, mas já vai passando visita. Mas eu lembro que nesse dia, eu comecei a passar a visita, eram umas 10 horas da manhã. Foi a hora que eu realmente, consegui visitar os meus pacientes. E aí, eu lembro que para esse paciente, eu comecei a visita como a gente geralmente faz, né? Perguntando, vou chamar ele de seu José, certo, gente? Eu vou chamar acompanhante de Raimunda, tá bom? Só de maneira fictícia aqui pra ficar mais didático. Então, eu comecei a visita como a gente começa. Como é que o senhor passou a noite? Como é que foi a noite do senhor? Como é que o senhor tá? E a gente foi conversando, né? Eu era novato naquele setor. E primeiramente ele me disse que estava tudo bem. Então eu continuei conversando, utilizando a estratégia de comunicação com vínculo que a gente tanto fala para as nossas alunas, que a gente entrega para elas o desenvolvimento dessa ferramenta, que é uma ferramenta de comunicação que a gente utiliza no nosso plantão, porque eu precisava estabelecer um vínculo rapidamente com aqueles pacientes. Eu não conhecia eles, e eles não me conheciam. Eu era uma carinha nova ali pra eles, então eu precisava, rapidamente. Então eu usei a minha estratégia de comunicação com o vínculo, mas vamos lá. E aí eu lembro que eu conversando com eles, né, com o seu José, dona Raimunda, a esposa dele, dona Raimunda, ela disse assim: Priscila, deixa eu dizer. Priscila, né, seu nome? Deixa eu dizer. Ele não ficou muito bem de noite, não. Aí eu, como assim? Não ficou muito bem.
E foi aí que a história começou, né? Meu mindset do emergencista na mesma hora, né? Não ficou muito bem de noite, isso já faz eu ativar meu mindset. Então eu perguntei, como assim? O que é esse não ficou muito bem? Me explique. E aí ela disse que de noite, teve uma hora, na madrugada mesmo, às 3, 4 horas da manhã, tava todo mundo dormindo nesse momento, e aí ele acordou ela porque ele queria se levantar, só que ela viu que a boca dele tava meio torta, e ele não conseguia falar direito. Mas que tinha passado. Na mesma hora, o meu raciocínio clínico, ele compreendeu que eu estava diante de uma situação que a gente ensina para as nossas alunas que é preciso acionar o mindset, como eu falei para vocês, o mindset do emergencista. Porque eu compreendi que ali, aparentemente, tinha um déficit neurológico focal. Um paciente com alto risco cardiovascular. Eu estava ali, né, com a ocorrência, eu estava vendo ali as comorbidades dele. Era um paciente hipertenso, diabético, tabagista, não lembro bem os outros fatores de risco também que ele tinha. Mas eu estava diante de uma situação que eu precisava investigar um AVC para aquele paciente. Então, rapidamente, de maneira muito direcionada, eu apliquei a escala de Cincinnati, né? A gente traz para as nossas alunas também, sempre quando a gente fala sobre AVC, a gente fala dessa escala, que ela é muito utilizada no pré-hospitalar, mas a gente pode utilizar em situações de emergência. E apliquei a escala de Cincinnati, sem nenhum déficit, tudo ok. Pronto? Não. Porque eu fui lá no meu repertório, né? Eu sabia que muitos AITs, eles precedem um AVC isquêmico. Então, nesse mesmo momento, eu precisei agir. Eu fiz, vamos lá. Eu fui procurar a equipe médica, né, para poder comunicar para eles toda a situação. Eu lembro que eles estavam em reunião, a reunião ali, tinha uns 15 profissionais, entre estudantes e profissionais, então eu precisei interromper. E eu lembro que eu me comuniquei na frente de todos, né? E eles não me conheciam, alguns me conheciam muito pouco mesmo de corredor, porque já tinham passado lá no meu setor enquanto residentes. Então eu precisei me comunicar de uma maneira muito assertiva, gente, que mostrasse para eles a autoridade, a minha autoridade, e mostrasse segurança. Eu não poderia chegar para eles e dizer assim, porque eu acho que o paciente ele tá apresentando, porque, olha, a acompanhante me disse, não. Eu precisava utilizar de uma comunicação que eles percebessem que eles não estavam ali falando com um enfermeiro, com um profissional que tá com achismo. Não. Precisava dizer que eu estava diante de um déficit neurológico focal, que o paciente tinha alto risco cardiovascular, que eu apliquei a escala de Cincinnati. Vocês compreendem a diferença? Vocês compreendem como a nossa comunicação, a nossa postura, ela modifica a percepção que os outros têm frente a gente? A autoridade, ela é construída e ela é percebida. E eu preciso ser estratégica. Eu preciso ter intencionalidade na maneira como eu vou me comunicar. Mudou totalmente a comunicação que eu estava tendo para seu José e dona Raimunda, da comunicação que eu precisei utilizar para os médicos naquele momento. Gente, eu preciso ter a minha caixa de ferramentas, a minha caixinha de ferramentas ali, das habilidades, muito bem abastecida, para quando eu tiver assim uma situação, eu ir lá e compreender que eu preciso pegar essa habilidade e usar, eu preciso pegar essa outra habilidade e usar aqui. É para isso que a gente traz para vocês tanto repertório cognitivo mesmo, tanto desenvolvimento de habilidades. Vocês percebem que a habilidade técnica, que a gente chama de hard skills, em conjunto com a habilidade comportamental, as soft skills, só consegue dar bom. Priscila só conseguiu mostrar a autoridade dela porque ela estava ali utilizando déficit neurológico focal, escala de Cincinnati, mas ela estava se comunicando de maneira assertiva, realizando intervenção naquele momento com autoridade, com segurança. É comportamento e técnica, mas vamos lá. Fiz a intervenção, né? Fiz a comunicação de maneira assertiva, com comunicação assertiva, mostrando segurança, já que poucos profissionais, né, me conheciam ali. Então, eles foram até o leito do paciente e foram avaliar o paciente, né? Eu lembro que a gente aplicou a escala do NIH para esse paciente. O paciente, ele foi encaminhado para a realização do exame de imagem que a gente tinha mais acessível, que no caso foi uma tomografia. Ele chegou a realizar uma tomografia e a tomo não deu nada, né? Como em muitos casos de AVC isquêmico, a tomo estava ali, bonitinha, né? Fim da história, não.
Agora eu volto lá pro começo do vídeo, certo? Que eu trouxe pra vocês o contexto de que eram 2 horas da tarde, eu tinha parado ali pra almoçar, tinha conseguido parar pra almoçar. Nesse plantão eu contextualizei pra vocês que tava tão caótico mesmo, que eu tinha conseguido um tempo pra ir almoçar. Mas antes de almoçar, deixa eu contar o que é que eu fiz pra vocês, que pra mim isso foi um grande diferencial no resultado que a gente teve. Antes de eu ir almoçar, eu fui lá na acompanhante, Dona Raimunda, e disse pra ela, caso o marido dela tivesse qualquer alteração, que ela achasse ele estranho, que ele apresentasse uma boca torta, um braço que não se mexesse, que a fala dele tava estranha, embolada. Gente, a gente tem que se comunicar de maneira que eles entendam. Então, caso ele apresentasse qualquer alteração, ela podia ir no posto de enfermagem e pedir pra falar comigo. E eu também conversei com a equipe de enfermagem, com os técnicos de enfermagem, e disse, olha, eu tô indo almoçar, mas esse paciente do leito tal, seu José, né? Se eles me chamarem pra qualquer coisa, podem ir lá interromper meu almoço, né? Não tem problema, podem ir lá. Então, o que é que eu fiz? Eu trabalhei com os meus bastidores, certo? Com a comunicação. A gente fala muito sobre o backstage, né? Toda enfermeira, ela precisa ter um backstage muito bem organizado, porque eu só consigo performar, eu só consigo entregar na beira-leito se antes as coisas estiverem organizadas. E quando eu utilizo dessa organização, eu tenho um êxito e uma entrega maior na hora da intercorrência. Então vamos lá. Fui almoçar, né? E nesse momento, eu lembro quando eu tava almoçando, bateram na porta. E eu disse, entre. Nesse momento, a acompanhante, eu lembro que ela abriu um pouquinho assim a porta, colocou o rostinho e disse, Priscila, você tá almoçando? Aí eu disse, tô, mas diga. Ela fez, não, termine de almoçar. Quando você terminar, dá um pulinho lá pra ver seu José, né, pra ver meu marido. Aí o que é que ele tem? Aí ele tá estranho. Quando ela disse isso, ele tá estranho, aí na mesma hora, né? O mindset do emergencista é acionado. Eu solto meu prato de almoço ali e imediatamente eu vou lá na beira-leito. Gente, olha, o estranho que um acompanhante ou um técnico eles trazem pra gente pode ser só o paciente um pouco mais inquieto, uma sonolência, algo não muito relevante, como pode ser nesse caso também. Como pode ser, eu já vivenciei um caso que o paciente estranho tem um paciente parado. Então, sempre, pela minha experiência prática, eu trago pra vocês. Sempre que alguém chegar pra vocês e disser assim, o paciente tá estranho, solte tudo que você tem e vai lá dar uma olhadinha. Porque, na maioria das vezes, é algo relevante. Então, vamos lá. Soltei meu prato de comida, cheguei lá na beira-leito. Quando eu cheguei na beira-leito, o paciente, ele olhava pra mim com aquele olhar assim, aflito. Eu lembro que nessa enfermaria são 3 leitos. E ele era o primeiro leito. Então eu vim e fiquei nesse local aqui. Ele era moreno, assim, lembro perfeitamente da fisionomia dele. E eu lembro que ele tava justamente virado um pouquinho pra cá. E aí eu vim pra cá, né, pra onde ele tava virado. Peguei aqui nele e fiz, seu José, o que é que o senhor tem? E ele só fazia olhar pra mim. Na mesma hora eu compreendi que ele estava afásico, ele não conseguia falar. E aí, meninas, eu olhei nos olhos dele e disse, o senhor não tá conseguindo falar, não é? E ele só olhava pra mim. Só que ele olhava pra mim como se fosse pedindo um socorro. E foi muito impactante pra mim. Marcou muito pra mim essa cena. Porque sabe aquilo que a gente diz tanto para as nossas alunas, que a gente conversa tanto com vocês aqui, que muitas vezes nós enfermeiros, nós somos a última esperança dos nossos pacientes. Nesse dia, eu senti que eu estava sendo a última esperança do meu paciente. Que ele estava olhando realmente para mim, pedindo ajuda, pedindo realmente que eu conseguisse entender o que ele tinha, explicasse para ele, que eu conseguisse salvar ele, que eu conseguisse dar conforto a ele, que eu conseguisse traduzir o que ele estava sentindo. E aí, meninas, nesse momento, então, eu entendi que ele estava afásico. Eu olhei pra ele, peguei na mão dele e disse, seu José, eu tô aqui e eu vou fazer tudo o que eu posso pelo senhor. Tudo que estiver ao meu alcance, eu vou fazer pelo senhor. Eu lembro que a acompanhante, ela tava aqui do outro lado, né? Eu tava aqui, o paciente tava aqui. E a acompanhante segurou assim na outra mão dele e ela também olhava pra mim assim, com aquele olhar de, me ajude. É a gente que cuida, né? Então, foi isso que eu fiz.
apliquei escala de Cincinnati. Ele tinha uma hemiplegia também. Não lembro se era direita ou se era esquerda, não lembro bem. Mas ele estava também hemiplégico. Nesse momento, como eu disse para vocês, eram umas 2 horas da tarde. Eu não tinha mais equipe médica na unidade de internação, mas eu precisava entrar em contato com o plantão. E aí eu entrei em contato com o plantão, mas eu também queria resolver mais rápido. E eu lembro que nesse dia tinha um dos residentes. Caramba, você percebe quando o profissional é diferenciado. Eu queria tanto que as pessoas compreendessem que todo momento elas estão sendo visualizadas, elas estão sendo analisadas, elas estão sendo julgadas, não julgadas de maneira pejorativa, mas elas estão sendo avaliadas. E só nesse meu plantão de 7 da manhã às 2 da tarde, eu tinha tido alguns contatos com esse residente em cardiologia. E ele tinha se mostrado para mim como um profissional competente, um profissional envolvido, um profissional que estava não só preocupado em resolver a vida cardiovascular dos pacientes, mas estava preocupado em resolver a vida particular de cada um. Que cada paciente ali não era só mais um para ele, era uma vida. E aí, nesse momento, eu fui no grupo dos enfermeiros e perguntei o contato desse colega médico. Então, eu chamei o plantão e na mesma hora consegui entrar em contato com ele. Quem chegou primeiro? O residente. O residente que era comprometido com a vida do paciente. Que não só estava preocupado com uma doença, mas ele cuidava de uma vida. Então, esse colega ele chegou, rapidamente ele entendeu que estávamos diante de uma situação de emergência, um possível AVC, e que precisávamos agir rápido, porque tempo é cérebro. E dentro do AVC, a gente sabe que a janela de tempo para fibrinólise ou para trombectomia é maior, né? Mas enfim, a janela de tempo é muito curta. Ela é mais curta, né, para fibrinólise do que o infarto. Menos da metade ali do tempo a gente tem. Então, a gente precisava agir rapidamente. No hospital que eu trabalho tem acesso a exame de imagem, tanto tomografia como ressonância, mas a gente optou pela tomografia. Ele fez também um angio-TC de carótidas, eu lembro. E ali foi constatado que realmente ele tinha apresentado um AVC importante. Ele tinha um déficit importante e as imagens mostravam que ali a gente tinha um comprometimento importante. E aí foi acionado a hemodinâmica para ele realizar a trombectomia. Foi tudo muito rápido. Sorte não, graças a profissionais envolvidos, competentes, porque cada vez mais eu vejo que quando a gente está diante de situações que eu preciso de tempo, eu preciso sempre ser proativa e um pouquinho a mais do que é ali da minha competência. Então, quando a gente cruza com essa proatividade e esse pouquinho a mais de cada um, a coisa ela vai andando mais rápido. Então, eram profissionais competentes que estavam ali entregando o melhor deles por aquela vida. O paciente ele fez a trombectomia, foi para UTI. Eu lembro que depois eu encontrei a acompanhante na entrada mesmo do hospital e ela me abraçou, tudo me agradeceu pelas condutas ali, né? Que o que eu digo a muitos pacientes que vêm me agradecer é o meu trabalho. Eu tô aqui fazendo porque é o meu trabalho, é a minha entrega, eu estou comprometida com isso daqui. Para que eles não sintam que eu estou fazendo qualquer favor para eles, que não é isso. Que todo profissional ele precisa entregar um trabalho competente. E é justamente esse trabalho competente, minhas donas, faz com que o paciente ele se sinta bem cuidado. Quando a gente fala assim, eu fui para casa com a sensação de que eu fiz tudo que eu poderia ter feito de acordo com as possibilidades terapêuticas, é para que vocês entendam que nem sempre o desfecho de conseguir reverter a PCR, de conseguir realmente aquele paciente sobreviver sem sequelas daquele AVC, de conseguir abrir uma carota, ele vai ser possível. Nem sempre, porque inúmeras vezes a gente tem limitação de recursos materiais, recursos humanos mesmo, mas de acordo com as possibilidades terapêuticas que você tem, é imprescindível. Não podemos abrir mão disso. Nós precisamos executar tudo que é possível. E quando eu digo isso, é tanto tecnicamente como comportamental. E quando eu falo em comportamental, a gente precisa entender que é dentro dessas habilidades comportamentais que eu vou entregar para o meu paciente essa sensação deles se sentirem cuidados, ouvidos. Eles querem isso. Então, se o seu paciente está ali e ele se sente acolhido, se ele se sente parte do processo, se ele se sente escutado, cuidado, porque você utilizou das habilidades comportamentais. Técnica por si só não entrega isso. O cuidado,
ele vai ser entregue essencialmente pelos comportamentos. E quando é que falta comportamento? Quando a estrutura do hospital ela não é capaz de fornecer? Não! Não! Quando você não desenvolve as habilidades comportamentais. Que quando eu digo assim, o mercado de trabalho ele está clamando, pedindo para que os profissionais desenvolvam habilidades comportamentais. Não é só o seu chefe, são os seus pacientes, são os nossos pacientes. Então eu preciso desenvolver essas habilidades comportamentais. Elas são essenciais para o desfecho diferente do paciente, para a sensação que ele tem, como para a minha, de ir para casa compreendendo que eu fui uma peça realmente que fez com que a engrenagem ela rodasse, que a coisa funcionasse. E se você quer, se você deseja desenvolver habilidades comportamentais, que muitas vezes a faculdade ela não ensinou, a sua pós-graduação que você fez ela não ensinou, você ainda não tem desenvolvida. Clica aqui no link que tá embaixo que vai dar acesso a você conhecer a nossa formação Dona do Plantão. É realmente um caminho, são as pedras mesmo que a gente coloca para vocês de como vocês terem autonomia, serem respeitadas, reconhecidas no seu plantão, desenvolvendo habilidades técnicas, sim, vai ser em tudo isso e comportamentais. E eu quero que você comente aqui embaixo o que é que lhe marcou mais nessa história e também se você já me viu algo parecido, comenta aqui que vai ser um prazer estar respondendo você, estar interagindo com vocês, estar me aproximando mesmo do seu contexto.